Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi. Eu sou o Daniel e hoje estamos aqui com a Rita de Cássia De Vos e Silva, que é psicóloga e psicanalista e participante aqui da oficina de psicanálise criativa, que é sediada pelo canal Gaiata Psi. Então, estamos na playlist temática O Estranho e hoje a Rita vai nos contemplar com algumas experiências estranhas que ela teve aí ao longo da vida dela. Então, Rita, seja muito bem-vinda. A palavra está com você. Obrigada, Daniel. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade, pelo convite, pela provocação também, né? De poder falar sobre isso. E eu queria começar falando o porquê agora, né? Dessa motivação. Você já tinha me perguntado se eu queria falar antes, na época eu disse que não. E agora veio o desejo, e eu vou explicar um pouco por quê. Eu tô com um filho de 2 anos, né? Vocês sabem, o Caetano, que teve uma trajetória aí já na vidinha dele puxada, né? Ele adoeceu, ele teve câncer, enfim, tá super bem. E aí, eu vi o Caetano brincando um dia no quarto dele, normal, e vi ele brincando com um dinossauro, né? Que ele tava naquela fase do dinossauro, então ele fica dinossauro. E me lembrei de outras crianças também que têm a fase do dinossauro, sabe? E aí depois a fase dos planetas, né? Que é aquela coisa que a criança fica encantada com o universo, com os planetas. E conversando com o meu companheiro, poxa, ele falou, a pedagogia Waldorf fala, aponta para que as crianças vão na infância dela falando da história da humanidade, né? Na primeira infância delas e no desenvolvimento. E, nossa, bacana isso, né? Parece mesmo que eles têm uma compreensão de coisas que a gente não tem. Embora o dinossauro não tenha a ver com a história da humanidade, mas com a história no geral. E depois eu me vi diante de uma outra cena que me chamou muita atenção. Que eu estava assistindo aquele programa Que História é Essa, Pochá, e foi com a Xuxa, né? Foi contemplando aí os 60 anos de vida dela, né? E aí a Xuxa trouxe de novo a história dela que ela acreditava em duendes, né? É uma história famosa, né? Ela fala várias vezes, falou ao longo da vida. E ela vai e conta, né? Olha, eu acredito porque eu vi que tal ali, e ela fala isso num programa muito tranquilamente. E aí eu me lembro de ter pensado algo mais ou menos assim, nossa, o que que leva, né? A pessoa com a carreira toda estabelecida bancar a fala de que acredita em fadas, em duendes, né? E aí eu falei, poxa, Rita, o que leva é que ela viu. Ponto. Independente da carreira, independente da crença, ela se sentiu contemplada ao ver. Ela viu. Isso escapa de qualquer possibilidade de explicação, de compreensão, então ela fala. E aí eu me toquei, que era o que tinha acontecido comigo, né? Por que que aquela lembrança do que eu vi não caiu numa memória, sabe? Parece que era outro plano, assim. Era algo real demais, invasivo demais para se configurar uma memória. E ao mesmo tempo, né, tô com 35 e já passei por muita coisa, também não apareceu nenhuma esquizofrenia, nenhum delírio psicótico, então, né, acho que já dá para falar que não foi um surto. E aí me veio o desejo de poder falar sobre isso. Isso não tem nada a ver com a psicanalista, não tem nada a ver com a Rita religiosa, não tem nada a ver com nada. Simplesmente aconteceu. Eu queria falar sobre isso, como levei para a clínica algumas vezes. Pois bem, esse estranho que me aconteceu, Daniel, ele aconteceu quando eu estava indo para a praia, né? Eu estava indo para Itanhaém. Foi a primeira vez, inclusive, que eu fui. Uma das primeiras vezes que eu tinha ido para a praia. Estava com a minha mãe e com o meu pai no ônibus e estava olhando, né? A estrada. Era criança ali, entre os 10, 12 anos, quase pré-adolescente, assim, acho que pré-adolescente já. E aí eu estava olhando a estrada e era aquela parte da serra,
sabe assim, a serra para descer, né, para o mar. E então não tinha como ter um outro transporte aqui desse lado. O ônibus estava na verdade era precipício, né? Então tinha só um vão muito pequeno ali para passar. E eu olhei e de repente me apareceu uma espécie de carro, como se fosse um carrinho de rolimã, mesmo assim, né? Um carrinho com uma porta onde daria para ter uma pessoa só. E aí eu vi que esse carro, ele acompanhou o ônibus, só que numa espécie de outra velocidade, assim. Ele não estava exatamente na pista e nem em cima do ônibus, ele estava equiparado ao ônibus, só que um pouquinho de baixo. Né? Pensa que a minha janela está aqui, ele estava na parte inferior aqui. E esse carrinho, ele acompanhou, sabe, o ônibus por alguns minutos, assim. O mais interessante disso, tinha um ser dentro daquele, enfim, vou dizer, daquele carrinho de rolimã, porque é como me vem na cabeça. Provavelmente uma nave, se a gente pensar em extraterrestre, né? E aí tinha um serzinho dentro. E esse ser, ele se assemelhava a uma criatura humana, mas não me parecia exatamente, porque era algo como um anão. Algo como, não era. Entendeu? Humanoide. Um humanoide. Um humanoide. E ele tinha os cabelos vermelhos. E me impressionou muito, aquele cabelo vermelho voando para trás. E ele estava com uma cara, o que eu entendi, muito satisfeita. Muito satisfeita, né? Então era como se eu estivesse vendo ali alguém pilotando uma nave tranquilamente passando, né? Como se ele estivesse saborizando uma experiência humana, sabe? Foi essa a impressão que me deu. Uhum. Isso aconteceu por alguns minutos e sumiu. Sumiu, assim, como se tivesse desaparecido no ar mesmo. Eu lembro de ter ficado pensando assim, nossa, será que vai fazer a curva? Será que desapareceu? Né? E eu me lembro que. Me lembro não, eu tenho certeza que eu nunca cheguei a comentar isso com ninguém. Depois em terapia, sim, mas nunca falei, não falei para minha mãe, não falei para meu pai. Eu tinha 12 anos na época. Pensa, não falei para ninguém. Aquilo me emudeceu, sabe assim? Emudeceu durante muitos anos. E só uma pergunta. O carrinho, ele andava sobre o asfalto, ele flutuava, porque se... Flutuava. Ah, tá. Flutuava, mas muito rápido. Entendeu? Por exemplo, assim, imagina que o Fazendo... ônibus está numa certa velocidade. Exatamente, esse trepidar, né? Ah, tá. Quer dizer, como se fosse como se fosse um objeto que tivesse um certo movimento anômalo, né? Ou arisco, muito arisco em relação ao movimento do próprio ônibus, é isso? Olha, a sensação que eu tive, o que eu vi, era uma velocidade que não era a velocidade da Terra, era algo diferente, se deslocava numa velocidade diferente. Me parecia veloz e me parecia tranquilo ao mesmo tempo, Hum, entende? Não é algo que eu consiga explicar de um ponto de vista do que é velocidade para a gente. Estava num outro patamar. Eu não sei exatamente explicar o que ele fazia, mas era algo que não era muito natural estar ali, assim, pelo menos que a gente vê toda hora. E era vívido, vívido, vívido. Não era. Quando a gente lembra de alguma coisa, existe sempre na nossa cabeça, né, essa ideia de uma memória, a gente lembra diferente. Essa experiência, ela não pelo menos eu não a entendi como desse plano, porque ela te obriga a vir aqui aos 35 anos e falar: olha, eu vi uma coisa muito esquisita naquela época. E eu tenho quase certeza que não é uma invenção, né? Eu tenho quase certeza que não é. Então, né? Estou colocando o que quer eu dizer, vi, né? quer dizer, você não era tão criancinha assim. Você falou que Não, não era como criancinha, você não. falou Não, tinha uns 12 9. anos. Ah, tá, porque você 12 falou anos. 9, 10, depois você falou 12. Não, foi 12 porque foi quando eu fui para Itanhaém. E eu lembro que eu já estava na quinta série, então tinha 11 para 12, entendeu? Você já era uma pré-adolescente, assim, já não era mais uma criança Pré-adolescente. de 4, 5 anos Não. que queria criar fabulações, coisas desse tipo. É, Uhum. Tanto que não vi
mais nada na viagem inteira, não tive pensamentos, não tive memórias daquilo tudo. Eu lembro daquela viagem, eu tenho memórias, né? Eu tenho memórias, por exemplo, do meu pai comprar um chiclete de pasta de dente, sabe aquilo que vende na praia, assim, aquelas correntes verdes assim? Isso é memória. Aquilo que eu vi, a experiência, está em outro lugar, sabe? Um colorido diferente, uma cara diferente, enfim. Mas E aquilo passou. mais alguém viu? Você estava com quem no ônibus? Como é que foi isso? Eu estava do lado da minha mãe, meu pai sentado em algum outro banco, né? Mas eu não sei se alguém viu, porque eu mesmo desci. Eu assustei muito. Então eu não cheguei a comentar nada com ninguém. Durante muitos anos. Entendi. Muitos anos. E essa experiência por si só, ela já seria bastante interessante, né? E intrigante. Mas o que que aconteceu na minha vida? Eu flutuava, eu flutuo até hoje de religiões, eu vou em muitas coisas, eu, né, sou uma curiosa, eu sou espiritualista, mas mais uma curiosa, né? Do que ter uma religião em si. Mas teve em 2016, eu fiquei bem deprimida. Eu tive uma depressão séria. Eu cheguei a emagrecer 9 quilos em 2 semanas, assim, foi uma coisa bem, bem complicada. Eu não saía da cama, enfim. Naquele ano, quando estava acontecendo, as pessoas ficaram preocupadas comigo e tal, e gente que tenta me levar para terapia, gente que reza, gente que vai no centro espírita e faz, né? E aí os seus amigos tentam te ajudar de muitas formas. E aí o que que aconteceu? Eu estava no meu quarto, isso em Franca, 2016. Eu estava em Franca e eu não queria sair da cama e de repente eu vi uma um círculo de pessoas no meu quarto. Essas pessoas emanavam uma luz azul, assim, meio azul, né? E eu via, eu conseguia ver que tinha mais pessoas ali. Só que eu só vi o rosto de uma pessoa, de uma única. Dessas todas, eu só via de relance o rosto de uma. E essa única pessoa tinha os cabelos vermelhos, grandes, só que alta. Não era um gnomo. Não era um gnomo, ou algo assim. É, mas eu lembro que naquele momento eu pensei em voz alta, não me lembro se foi voz alta ou voz baixa, pensei, por que eu tô vendo você? Eu tô vendo que tem mais gente, por que você? E aí a resposta que me veio em mente foi, porque tinha que ser alguém conhecido, alguém que você já tivesse visto antes, né? E aí eu não vou contar todo o resto, porque é uma coisa particular, enfim, é uma coisa minha, né? Mas o que eu quero dizer é, seres, né, que não são desse plano, essas visões, elas só acontecem com pessoas com essas características, muito brancas, cabelos vermelhos, longos e com algum formato diferente, né? Então, esse tipo, né, essa raça, ou esses seres, enfim, me comunicam, né? Me conversam, me aparecem, né? E só dessa fisionomia. Altera a diferença entre tamanho e coisa, mas é mais nessa fisionomia. E aí, aconteceram várias outras situações de aparição, mas aí são muito particulares, eu não gostaria de publicizar. Mas o interessante, o desfecho disso é o meu filho, o Caetano, ele é branquinho, com o cabelo muito enrolado e uma época muito avermelhada, né? Então, assim, muito parecido também, né, com esses dois. E eu acho isso incrível, né? E aí me veio essa coisa, Rita, mas por que você vai falar isso agora, né? Você tá com uma clínica ótima, tá com a vida. Pra que você vai meter em polêmica? Talvez porque isso, Daniel, é tão vívido e chega uma hora que você deixa de querer entender, não faz mais sentido se é verdade ou não, simplesmente. Você diz, bom, eu vi.
é a minha experiência. Estou aqui contando, né? Para quem servir, para quem se interessar, é um amor que a gente entrega. Olha, você não está sozinho. Não sou louca, não tô, enfim, né? Então acho que veio numa atitude de amor, sabe? De entrega, de um desejo de, pô, vou falar do negócio que aconteceu comigo. Acho que já tenho idade, já tenho história o suficiente para dizer, sabe? Enfim, e aí é isso, né? Num compilado é a minha história, um pouco dela. Puxa, muito interessante. Quer dizer, tem três momentos aí, o aos 12 anos no ônibus, né? Com aquele carrinho que Uhum, voava, então poderia ser um tipo de nave, né? Com algum aparato antigravitacional, algo assim, mas que ao mesmo tempo uhum. era um plano paralelo, né? A algo interdimensional, talvez, né? Pelo que você está falando. Talvez só você enxergasse aquilo. A experiência que ficou foi que aquele ser estava desfrutando de uma experiência humana. Ah, tá. É o que ficou para mim. Talvez a comunicação que ele quisesse dizer ou não, só uma interpretação minha, mas o que ficou para mim foi quase que como, deixa eu ver como é deslizar por essas rodovias, sabe? Sim, mas Porque o semblante me lembra muito. sim, mas aí depois de muitos anos, quando você estava adoecida em 2016, essa figura em destaque ruiva Uhum. foi questionada e te disseram que é porque você já tinha visto. Então, ou seja, esse ser da infância não apareceu ao acaso e você ele teria aparecido para você, né? Provavelmente não foi por acaso. Existe um nome desse ser ruivo, que hoje eu reconheço o nome, Ah, é? sei, né? Tenho como mentor, enfim, tenho uma relação, né? Mas eu nunca cheguei a perguntar para ele, veja o tamanho do meu impacto naquele momento. Eu nunca cheguei a perguntar para ele se era a mesma pessoa, nem quis saber, sabe? Só que me veio a lembrança. Então, quando eu ouvi, porque era alguém que você precisava estar aqui, alguém que você já conhecesse, imediatamente eu pensei naquele ser e eu sabia, mas eu nunca cheguei a perguntar especificamente. Mas eu sabia que tinha a ver. É, E aí essas criaturas de cabelo vermelho elas aparecem, né? E me falam coisas, né? Eu fiquei durante muitos anos ouvindo desse meu mentor. Eu passei 2 anos ouvindo a mesma coisa dele, ouvindo cuidado com a sua vaidade. Olha a vaidade, cuidado. Eu fiquei 2 anos ouvindo sobre vaidade. Né? E aí depois a comunicação se desdobra em outros, né, em outras coisas que eu vi e que pude falar, enfim. Mas o que me chama atenção é que tem até a mesma fisionomia, né? A mesma semelhança. E aí, depois de muitos anos, eu fui ler alguma coisa sobre. Eu me atrevi a ler, né? Eu li um documento, né? Enfim, um estudo que dizia que já tinha sido catalogado, né, alguns tipos de humanoides e pessoas, e uma delas era uma raça, se eu não me engano, libriana, não me lembro agora, mas que eram exatamente com essa fisionomia. E aí foi quando eu me questionei pela primeira vez, poxa, será que são seres de outro lugar, né, de outro planeta? Foi a primeira vez. Seriam Mas eu oriundos te conto, da, da constelação de Libra, é isso? Seriam extraterrestres? acho que sim, pelo que eu li, mas aí é leitura mesmo, não foi Ah, nenhuma você experiência. leu. Ah, uhum. E aí, assim, de verdade, assim, de coração, não me interessa muito, né, saber de onde são, se são, não é a minha, nem, nem que as pessoas acreditem nisso, né, mas era um desejo genuíno de falar,
para não abandonar quem, de algum modo, viu, de algum modo se sentiu impactado, né? Pela primeira vez, quando eu olhei meu filho, eu senti, e se ele vê algo e ninguém falar com ele, né? E ele foi abandonado numa solidão de que, isso não existe. Então eu digo que eu tô falando por amor, assim, né? Não me importa muito convencer ninguém, mas vem o desejo de falar. Porque isso também aparece na clínica, né? A gente tem que acolher, tem que pensar, e eu não acho justo nem humano que a gente destrua isso com argumentos, né, cientificistas, de não, não, essa sua experiência ela não é válida, ou ela deve ter sido isso, ela deve ter sido aquilo. Não, ela foi o que foi. Ela Isso, foi o que foi e merece respeito, né? essa é a postura que eu tenho adotado aqui no canal, que inclusive agora tá para sair um artigo meu em que eu conto diversas passagens minhas que vão nessa linha do que você contou, não com seres ruivos, no meu caso, né, mas assim, experiências insólitas, coisas que eu passei, coisas que eu escuto dos meus pacientes ou de amigos, enfim, e eu parto desse princípio de que a gente deve respeitar o relato, e é o que é, aquilo tem estatuto de verdade para quem Uhum. vivenciou. Às vezes Sim. pode ser um sonho que a pessoa depois vê que não era um sonho, ou ela acha que aconteceu e depois fica em dúvida se foi um sonho ou não. Enfim, se isso vai mudar na vida da pessoa, o estatuto de verdade disso vai se transformar ou não, não sabemos, pode ser que mude, pode ser que não mude, mas eu acho importante não reduzir a diagnósticos e teorias e simplesmente sentir com o outro a natureza dessa experiência. Eu acho que é o que há de mais humano a ser feito, né, nesse campo. Até porque essas experiências, elas podem não estar a serviço de nada, né? Elas serem simplesmente uma experiência. Não tá ali uma ansiedade, não tá ali, não tá nada, né? Elas são e pronto. E aí Foi- você se vê no momento em que você está falando, olha, comigo aconteceu, eu vi. Não mudou Aconteceu. nada na minha vida, mas no meu caso, sim, né? Porque fui até alimentada, né, de amor, assim, por essa criatura, né? Mas assim, fica ali, às vezes ela pode estar a serviço de nada, né? E simplesmente ser uma experiência. O que me chama muita atenção nisso tudo que aconteceu é que são tons de cores diferentes, são brilhos diferentes, é algo que você não explica muito, né? Sabe, tons que você não reconhece, assim, tons que, por exemplo, é um azul, mas não é um azul possível de explicar, não é o azul que a gente tem por aqui, entende? Tá. Uhum. Puxa, muito bacana. E então você hoje já está num outro momento, seja na sua análise pessoal, na tua vida e por estar trazendo aqui no canal também esse relato de uma harmonia, né? De não ter por que esconder essas coisas, né? Quer dizer, você integra essa experiência e quem quiser que acompanhe isso, quem não quiser que não acompanhe, mas a experiência está aí, né? E é pública, né? Eu estou num caminho, né, de análise que eu não consigo mais me reduzir, né, Bom, você sabe muito bem, mas vou contar para as pessoas que estão assistindo, né? Eu passei por um baque muito grande na vida, né? Eu tive um filho que tem 2 anos agora, com 9 meses ele teve câncer, um câncer agressivo, né? E quando você tem essas experiências que ressignificam tudo, né? Elas podem mexer com você de uma forma muito intensa. E isso tem ajudado, né? Eu já estava nesse caminho antes, mas isso potencializou a olhar com muito respeito, né? Para as minhas questões, a minha história, a minha vida, né? E eu não tenho mais a ousadia, nem a pretensão, muito menos o desejo de querer transformar o outro
naquilo que eu acho que é certo ou errado, que, né? Eu sou psicanalista e atendo neuropsicólogos aqui, psicólogos comportamentais, enfim, não pretendo que nenhum se torne psicanalista, não pretendo que nenhum entenda saúde como eu. Então, eu acho que eu faço no ato de entrego para você, né? Me chame do que quiser, assista se quiser, ame se quiser, respeito de preferência. Muito bem, esse é o princípio, né? A liberdade de pensamento, de discurso, respeito e amor. Essa é É isso. a base de tudo. Muito bem, então, e você tem algum palpite de imediato a partir do teu relato de que nome a gente pode dar a esse vídeo? Quer pensar depois? Nossa, acho que. Ai, não sei. No artigo que fiz com a Cris, gente, título foi um negócio tão difícil de sair. Eu É tô uma- me descobrindo uma pessoa ruim para títulos. Vamos pensar depois? Então, beleza, pessoal. Querido, obrigada, viu? Pela oportunidade. Muito obrigada, de verdade. Estou muito feliz de estar aqui. Eu também fico muito contente por você ter tido aí essa coragem, essa iniciativa que eu entendo que é libertadora para você, que é muito Uhum. rica para mim poder estar compartilhando isso, né? E para as pessoas, né? Quem quiser aí também gravar vídeo aqui no canal, dar algum testemunho, possa trazer alguma revelação para as pessoas ou simplesmente ajudar as pessoas a pegarem mais leve aí com essas pautas do estranho, que a gente não precisa esconder. Quem tiver preconceito, que tenha, diz respeito aí às travas aos impedimentos de cada um em escutar essas coisas, ou ter que teorizar e diagnosticar necessariamente. Cada um lida do jeito que pode. Como diria Lacan, né? Cada um alcança a verdade que é capaz de suportar, né? O que é a verdade, né? Não sabemos, mas quando alguém diz que tem uma experiência e todo mundo tem as suas aí, é só tentar lembrar, né? Acessar isso, com certeza tem. Aí é um direito que tem de levar isso a sério, levar isso a público, né? Então, esse é o nosso interesse aqui no canal: respeito, investigação, compartilhamento de experiências. Então, obrigado, Rita, pela presença e Eu que agradeço. valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abraço.